família! Estamos reunidas novamente. Espero que todos estejam bem, num ótimo domingo. Aqui os dias mais quentinhos. E vamos retomar o nosso estudo, hoje iniciando o capítulo 3 do livro Educadores do Coração, de Walter Marcelos. Lembrando que domingo passado nós falamos um pouquinho sobre temperamentos e que eu apresentei esse livro, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e ele menciona, claro, a respeito do temperamento e diz que temperamento não é destino. É importante que a gente tenha a clareza quando a gente diz que a criança tem determinado comportamento, um temperamento, hoje classificado como colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo. A combinação deles, enfim. O que precisa ficar claro na nossa visão espírita é que se trata da manifestação do espírito que adquiriu ao longo de séculos e mais séculos de experiência em sua vida, né, em reencarnações sucessivas, essas características que ele apresenta como sendo traços de comportamento, temperamentos. Veja que ele coloca que não é um destino, isso é muito importante, considerando que não se trata de uma visão espiritualista, porque Daniel Goleman, ele não é, né? Ele traz estudos da psicologia, traz também pesquisas da neurociências, mas ele não é um autor que vai conciliar esses estudos com a questão da espiritualidade. Então, o que nós podemos extrair desses conteúdos? Porque já está definida até pela neurociência que nós temos essa plasticidade, nós temos uma flexibilidade, estamos aqui para nos transformar, o que está diretamente relacionado com o que coloca a doutrina dos espíritos, que somos seres espirituais em evolução. Então, não podemos nascer de um jeito e continuar desse mesmo jeito. Por isso, a importância dos primeiros anos de vida, porque ali nós recebemos as influências dos nossos pais e educadores. É disso que se trata. Ele vai dizer que nós podemos e iremos nos transformar. Uma pessoa que tenha determinado temperamento, ela pode, através da educação, da sensibilização, de uma psicoterapia ou de outros recursos, ir se transformando, se modificando, se tornando uma pessoa melhor, que é para isso que nós viemos. E ele trata num capítulo sobre esse mesmo, né? Temperamento não é destino, tem um item que ele fala da infância propriamente. Momento de boas oportunidades. E isso tem tudo a ver com o capítulo 3 que nós vamos iniciar. No capítulo 3, o Walter Marcelos intitula de Ingredientes Psíquicos. Encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Ele cita André Luiz na obra Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, né? E Valdo Vieira, no capítulo 16, subtítulo Todos Somos Médiuns, página 109. Então, esse é um trecho extraído dessa obra e ele faz algumas referências a esse trabalho de André Luiz para que a gente entre nessa discussão desses componentes, desses elementos psíquicos que não só
fazem parte aí do desenvolvimento infantil, mas todos nós não temos ainda um conceito para o que seja a mente, né? A psicologia, né? O estudo da mente, a psique se traduz por alma, então o estudo da alma, mas a psicologia, ela se distanciou um pouco da filosofia e foi abraçando naquela época, em 1800, 1900, a ideia de uma ciência positivista, uma ciência que separava a razão de emoção. E hoje, felizmente, nós estamos estudando e reconhecendo a importância de razão e emoção estarem juntas, combinadas numa harmonia, para que a gente possa pensar bem, pensar de uma forma, né? Uma inteligência emocional, pensar de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais justa, de uma forma que a gente possa fazer boas decisões, saber tomar, fazer escolhas, tomar decisões que a gente tenha resultados esperados. Não é que a gente vai conseguir tudo que a gente quer, mas equilibrando emoção e razão, refletindo, considerando as emoções como elementos fundamentais da nossa vida, fazem parte, a gente não pode excluir, não dá para dizer que não, a emoção não faz parte dessa minha decisão, a influência não me influencia. Isso é um engano, isso são pessoas que têm dificuldade de reconhecer a participação da emoção nas suas vidas, nas suas decisões. Então é necessário um equilíbrio. Primeiro, antes de equilibrar, é preciso reconhecer a presença das emoções na nossa vida. Reconhecendo as emoções, nós vamos ali temperar a forma como a gente vai pensar e vai formando ali uma forma de nos conduzirmos na vida, inclusive na forma como agimos. Nós vamos conseguir reconhecer esses momentos, por exemplo, de raiva, de medo, de tristeza, de alegria e direcionar, conduzir essas emoções na nossa vida de forma que as nossas ações elas nos beneficiem e beneficiem quem está ao nosso lado. Então, uma situação em que a gente sente raiva, a gente pode ser extremamente violento, destrutivo. Então, não é isso que a gente quer. A gente não quer sair com raiva, falando mal do outro, destruindo uma relação. A gente precisa compreender e perceber que a gente sente a raiva e conduzi-la de uma determinada forma que possa até haver um diálogo, um entendimento e dali resultar num melhor relacionamento. Aquela pessoa passa a nos respeitar e a gente passa a considerar a relação de uma forma, então, amistosa, respeitosa. Todos esses são ingredientes psíquicos que o autor fala. Eu estou falando de uma forma assim, né, rápida, mas nós vamos tentar aprofundar um pouquinho, tentar ir passo a passo, compreendendo melhor esses elementos. Então veja que nesse primeiro momento é preciso entender, né, o que acontece com a infância. Porque eu já ouvi pessoas falando que o que acontece na infância, né, o que acontece com a criança pequenininha, ela não lembra, ela esquece tudo, então não tem importância. Então, se essa criança passou por situações de aflição, de desamparo, que nós vamos usar algumas palavras no campo da psicologia, que é o desamparo, a questão do afeto, do apego. Então é uma criança que não teve
uma relação de apego segura, ela não teve o desenvolvimento ali de uma relação afetiva. Isso vai fazendo com que haja um certo desamparo. E isso é percebido, é captado pela criança e isso deixa marcas profundas. Quando a gente entende que a criança esquece, é porque ela não tem o registro na memória. Então, quando ela cresce, nós adultos temos dificuldades para relatar acontecimentos quando tínhamos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? E a criança já com 10, 12, entrando em outro ciclo, numa fase de puberdade, adolescência, ela vai crescer, ela não vai ter o registro dos eventos ali para resgatar dessa memória. Mas ela foi afetada, ela foi sugestionada, ela recebeu aquela vibração, aquela energia, aquela carga emocional naquela infância que influenciou no modo como ela vai passar a agir e a pensar, tanto ao longo aí da adolescência quanto na vida adulta. Então, hoje em dia já se fala de nós adultos termos que trabalhar a criança ferida em nós. Ou seja, aquele momento da nossa infância que a gente não lembra, não tem uma imagem da memória para resgatar, mas ela continua, ela permanece viva como uma memória afetiva. Significa que coisas que eu vivi na infância, que me afetaram emocionalmente, elas persistem, elas continuam na minha vida até na vida adulta, e eu posso até desencarnar com essas impressões, com os traumas, que a gente também usa essa palavra. Então é preciso entender o que acontece na infância para que nós, pais e educadores, possamos agir para que a criança tenha um desenvolvimento psicológico, emocional, o mais saudável possível. Veja que Walter Marcelo ele fala: a criança nasce, cresce e desenvolve-se num ambiente familiar, gerador de profundas influências para a formação da personalidade. Então, essa personalidade, né, a persona, a máscara, essa que a gente se apresenta para o mundo. Então, o que é a minha personalidade? Se eu sou um espírito imortal, já vivi, né, várias experiências de reencarnação, com nome diferente, um corpo diferente, fazendo, né, atividades as mais variadas. Então, eu tenho várias experiências que estão na minha bagagem espiritual. Isso vai formando aqueles meus temperamentos e a minha forma de ser. Então, essa personagem, quando eu nasço e recebo um nome, no meu caso, né, recebi o nome de Márcia, é a construção desse personagem. Meus pais escolheram o nome, ou outro familiar, né, no caso a minha avó escolheu o meu nome, contribuindo para a formação desse personagem. Então, a Márcia, ela recebeu esse corpo, que tem as suas características, que vai permitir ou não que eu, espírito, manifeste determinados aspectos meus ou não. Eu recebo um nome, recebo uma família, recebo uma linguagem, uma cultura, estou imersa num conjunto de normas da sociedade. Isso tudo vai me influenciando e vai me constituindo e vai formando essa personalidade. E quando eu me relaciono com os outros, eu me relaciono, né, por meio dessa personalidade. Então, a personalidade é que faz
essa apresentação para o outro, para o mundo, para o exterior. Quem olha para mim vê essa construção. Não vê o ser espiritual que eu sou. O personagem é algo que foi construído. É algo que estou nesse momento. Quando encarnar novamente, eu vou constituir, vou formar outra personalidade. Mas o espírito é o mesmo que vai apresentar suas características, seus vícios, suas inclinações. Veja que isso tudo, né, está tudo imbricado, está tudo ali relacionado. Então ele diz que o trabalho da educação, ele precisa envolver a personalidade integral da criança, pois ela possui poderes de percepção ainda desconhecidos pela ciência, os quais a doutrina espírita esclarece com muita profundidade e clareza. Então, a doutrina vai nos abrir as portas aí para muitas informações, muitos conhecimentos, que ainda vamos conhecer muita coisa, né, porque a ciência progride, e Kardec falava disso, né? Que o espiritismo tem que acompanhar o progresso da ciência. Então, a doutrina dos espíritos nos trazendo essa noção da reencarnação, como a gente já estudou, dá para a gente entender muitas coisas que nos acontecem, inclusive para que a gente forme essa personalidade, para que a gente possa manifestar o que a gente vai dizer, né, dos temperamentos, a expressão dos nossos comportamentos, né, a expressão do ser espiritual pelos comportamentos. E ele vai falar da receptividade mental, que esse é o ponto que converge aqui nos estudos também da inteligência emocional. No estudo que o Daniel Goleman faz da inteligência emocional, ele fala do cérebro, que nós já discutimos, e é preciso entender isso. A criança nasceu, o seu cérebro está em desenvolvimento. Então, ele não está totalmente formado. A parte que está formada é a parte que vai manter aquele ser vivo. É a parte que está relacionada, né, ao funcionamento do corpo e também das emoções. Porque as emoções básicas, elas são fundamentais para que a gente possa conservar a vida. Então, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, tudo isso são elementos para que a gente mantenha a vida. Então, se há alguma ameaça, né, um animal que eu nunca vi, eu estranho, vou me aproximar. A criança, ela quer explorar o ambiente, então a gente também não conhece, quer explorar, mas aquele animal nos ataca e nos causa uma ferida, uma doença, um envenenamento, aí até a morte do corpo. Nós precisamos registrar esse evento para que numa próxima ocasião, então se eu não desencarnei, eu vou lembrar daquele animal, lembrar do que ele me causou e eu passo a evitá-lo, eu passo a ter medo e evitá-lo. Ou eu passo a atacá-lo. É o mecanismo de luta ou fuga. Veja que isso é passado para os outros também. É ensinada essa lição, né? Ela é ensinada para todos os componentes daquela comunidade. E se eu como um alimento e eu passo mal, eu tenho esse registro na memória. Por isso que a gente diz que tudo quanto é coisa ruim a gente lembra. Porque de fato é preciso lembrar as coisas ruins que nos aconteceram para que a gente evite, porque elas são elementos que ameaçam a nossa sobrevivência. Então veja que se eu como alguma coisa e eu passo mal, ou fico envenenada e morro, as outras pessoas vão aprender com essa experiência
e vão evitar, não vão comer. Vai dizer, olha, essa frutinha aqui faz mal, a gente não pode comer. E assim a gente foi conhecendo os alimentos, né? As plantas, tem cogumelos que podemos comer, tem outros que não. Tem determinadas ervas que a gente usa como chá para tratamento, mas em excesso pode nos fazer mal. Então a gente vai aprendendo a lidar com esses elementos porque nós vamos gravando isso. Nós somos influenciados, essas experiências vão marcando em nós. E isso fica numa memória que eu posso até resgatar, lembrar de que eu fiz alguma coisa, mas eu passo esse conhecimento adiante de pessoas que não tiveram a experiência, mas elas vão aprender pela experiência dos outros. Assim a gente faz. O conhecimento ele vai sendo passado agora pelos livros, né? E por outros recursos, para que as pessoas elas não precisem enfrentar ali o problema. Elas já adquiram recursos para quando o problema se apresentar, elas possam ter outras soluções, outros caminhos. Então veja que isso tudo acontece para que a gente se desenvolva, aprenda, né? Tem ali um mecanismo de sobrevivência, mas de aprendizagem e que vai sendo transmitido. Isso precisa ser, então, assimilado, isso precisa ser recebido. Então, o cérebro da criança, ele, como ele não está pronto, ele está se formando, tá? Os neurônios estão formando ligações. Cada experiência que a criança passa é uma conexão que se faz, é um caminho neuronal em que passa ali a energia, né? Ele vai sendo alimentado à medida que a criança vai vivendo aquela experiência, e assim a gente cria hábitos. Então veja que quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente tem que estar atento, parando para pensar como é que faz, aprender a dirigir um carro, aprender uma dança. Então a gente dá uns passos, né? Ou faz o mecanismo, olha para o espelho, pega no volante, pisa no pedal. Todo esse mecanismo a gente precisa educar o nosso corpo. O nosso corpo vai precisar sentir esses movimentos e automatizá-los. Como que ele vai fazendo isso? Com a medida que a gente pensa algo novo, a gente cria novas sinapses, essas ligações neuronais. Vamos criando essas ligações e cria um caminho. Esse caminho novo, ele vai ser alimentado toda vez que eu penso. Então, um treino. Eu vou treinar, vou dirigir um dia, vou dirigir outro dia, até que aquele caminho neuronal está alimentado, reforçado e se torna automático, vira um hábito. E eu não preciso mais pensar para dirigir, eu não preciso mais pensar para dançar, porque o corpo já automatizou aquele movimento, tanto para dirigir, para conduzir o carro, né, quanto para fazer simplesmente passos de dança. Então, algo simples que acontece conosco porque o cérebro precisa economizar energia. Então, ele cria esses mecanismos. As crianças, elas vão formar essas conexões. E essas conexões, elas vão ser alimentadas pelas experiências que elas vivem conosco, os adultos, né, os pais educadores. E essas ligações, elas se formam, né? Às vezes em horas, às vezes em dias, e vão sendo alimentadas e vai formando ali a estrutura do cérebro da criança. É um período crítico, é um período até os 6 anos, né? Mas principalmente até os primeiros 3 anos, em que a criança está absorvendo tudo no ambiente, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, e vai fazendo essas ligações.
Então, embora a gente não tenha a memória, o que você fez quando tinha 3 anos de idade? Eu não lembro, né? Eu vejo algumas fotos, né? E meus pais me disseram que nesse dia eu subi numa árvore, caí, quebrei minha perna, e aí tive que usar uma bota de gesso. Eu tenho uma foto de que eu tô lá com a bota de gesso, mas eu não lembro de ter subido na árvore, de ter caído. Só que tem uma coisa. Eu hoje tenho medo de altura. A gente não consegue fazer essa ligação que o medo de altura acabou se desenvolvendo porque quando criança eu subi numa árvore, eu era criança, pequenininha, subi, a árvore para mim era grande, eu caí de um lugar bem alto, me machuquei e ainda assustei as pessoas, os adultos ficaram assustados e eu recebi aquela emoção do medo, do susto dos adultos, como se eu tivesse feito alguma coisa muito perigosa, muito errada. Então, o que ficou registrado para mim? Que a altura é perigosa, porque eu posso me machucar. Só que eu não lembro do que eu fiz, mas eu tenho o registro emocional do que aconteceu. Então é preciso que a gente entenda esses mecanismos. E muito importante que a gente compreenda que tudo que ocorre na infância há um registro, há uma assimilação. Tudo que a gente fala, que a gente faz, que a gente está vibrando, ela vai captar. Veja o que ele fala aqui. Toda criatura humana, inclusive a criança, manifesta naturalmente o seu poder psíquico de emissão e recepção, simultâneos, como André Luiz coloca no livro Mecanismos da Mediunidade. Porquanto em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção. Quanto o espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta com recursos avançados para serviços de emissão e recepção simultâneos. Ele faz uma comparação com a televisão, ela recebe o sinal e transmite, e nós também, nós temos um órgão de recepção, né? O espírito é ele que pensa, não é o cérebro. Ele pensa, emite, o cérebro capta essas vibrações e vai manifestar. Então, nós vamos manifestar através do comportamento, nós vamos manifestar através das emoções que o espírito sente. Então, ele passa pelo órgão dos sentidos, passa pelo cérebro, o cérebro desencadeia uma série de reações fisiológicas, uma série de respostas para aquilo que a gente, como espírito, pensou e sentiu. Nesse mecanismo há uma uma receptividade, né? Ele vai falar aqui da capacidade mental que a criança tem, né? E ele coloca aqui, baseada nessa capacidade é que a criança vai fazer espontaneamente o seu livro de registros psicológicos. O que eu estava falando de memória? Então, livro de registros psicológicos. O registro é dessa ordem, é psicológica, é emocional, está ali no espírito. Se a gente não tem a lembrança, né, por um resgate da memória de uma imagem do que a gente fez, a gente tem o registro psicológico. Incorporando-se na sua organização espiritual, se constituirão em material de fundamental aplicação no futuro de sua existência. Então, veja o que ocorre na infância, vai ser registrado no psiquismo dessa criança e vai influenciar toda a sua vida. Então, ele vai falar da sugestão mental permanente.
a sugestão mental no ambiente do lar é fator preponderante para todos, especialmente para os pequeninos, conforme instrui Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Não é nas salas de aula apenas que se pode ensinar e educar. No relacionamento da vida diária, em qualquer lugar, de forma particular no recinto doméstico. Então, em qualquer lugar, a qualquer hora. Não é na escola que se educa. É em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer momento, mas principalmente no lar. Estamos transferindo os nossos recursos íntimos, as nossas ideias boas ou más, os nossos valores, conceitos morais, as nossas regras, as emoções que nós sentimos, nós vibramos, nós reagimos por impulso a essas emoções, ou nós identificamos a emoção, refletimos sobre ela e decidimos agir de uma forma ou de outra. Então, isso nós, pais, adultos, responsáveis, nós temos esses nossos recursos íntimos, nossos recursos psíquicos que vão ser transferidos, vão ser ali emanados para os outros, qualquer outro, mas principalmente a criança nesse processo de educação por meio de uma atividade mental. Então veja que ainda que eu não tô com raiva, né? Como a gente já falou do exemplo, tenha vontade de bater na criança, ainda que eu não bata, eu estou vibrando raiva, eu estou sentindo raiva. Então, isso está sendo emitido, mas tem as pessoas que sentem a raiva, mas não dá tempo nem de pensar. Já sai por impulso, batendo, agredindo, xingando. Essas pessoas que, mediante a emoção da raiva, ela age por impulso, em geral, quem tem raiva fala coisas desagradáveis ou faz coisas relacionadas à agressividade, à violência, nem que seja, se não é batendo em alguém, pode ser quebrando objetos do ambiente e falando impropérios. Veja que a pessoa não tem o controle desse impulso. Ela perdeu o controle. Não é controle em si da emoção. Ela sente a emoção, raiva, e ela dá vazão. Se a gente acha que dar vazão às nossas emoções é boa coisa, a gente está vendo que não é. É uma falta de controle. Precisa fazer aí, identificar, né, essa emoção. Então, ele precisa identificar que sente a raiva, precisa fazer uma reflexão do que está acontecendo. O que foi que provocou em mim a raiva? A pessoa fez algo e eu senti a raiva. Não é a pessoa que me faz sentir raiva, ela me causou raiva. Não, ninguém causa em nós. É a gente que sente. Mas veja que a gente capta do ambiente essas vibrações, essas influências. Então, é preciso que a gente identifique. Eu sinto, então eu passo a vibrar isso. Nesse momento, se eu tenho a capacidade de fazer essas reflexões, tomar um golpe de ar, respirar, contar até 10, isso faz sentido. O cérebro, ele precisa desse tempo, precisa desse recurso da oxigenação. Então, quando eu falar, conta até 10 para acalmar, isso é verdadeiro. Isso, de fato, acontece porque a gente consegue dar uma
pausa, controla, retém esse impulso, respira. Nessa de respirar a gente consegue relaxar e dar uma mensagem para o nosso cérebro que, ó, tá tudo bem, tá tudo sob controle, e pensar no que está acontecendo e no que eu vou fazer. E aí, pensando no que eu vou fazer, eu ajo com consciência. O impulso é uma reação inconsciente. Eu não consigo parar para pensar. Eu já fiz. Quando eu vi, eu já quebrei. Quando eu vi, eu já xinguei. Quando eu vi, eu já fiz. Então, mostra que nós precisamos fazer um trabalho de inteligência emocional, como o Goleman fala. Pessoas que agem por impulso, na concepção do Goleman, é que não desenvolveram a inteligência emocional. E isso a gente aprende, isso a gente desenvolve. Estamos aqui, veja, falamos desde o início, com o cérebro em desenvolvimento, aprendendo. Ainda que o adulto já esteja com o seu cérebro desenvolvido, ainda que fique mais difícil para aprender, porque o momento crítico, momento em que há maior plasticidade, maior capacidade de absorver, de aprender, é nesse período da infância, mas nós ainda podemos. Os adultos podem ter um pouco mais de dificuldade, já estão com hábitos formados, aquelas ligações no cérebro já ali, tá energizando o tempo todo, né? Alimentando o tempo todo um comportamento em que a gente vai precisar interromper, parar de alimentar ali com os pensamentos e com as emoções. A gente alimenta esses mecanismos com as emoções e os nossos pensamentos. Por isso que tem tantas situações hoje de ansiedade e depressão. Se fala em um século da depressão, a era da ansiedade. Alguns estudos já colocam que a depressão ela é oriunda da ansiedade, então se começa um processo ansiogênico, né, em que a ansiedade vai aparecendo por uma vida assim de estresse. Mas por que a gente está passando por isso? Quando a gente conseguir parar para ver o que a gente faz da nossa vida, talvez a gente consiga identificar. Quando a gente não parar, quando a gente ainda continuar no mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas, como obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? A gente só vai estar reforçando os velhos hábitos. Por isso que é tão difícil quebrar os hábitos, né? A tal proposta do novo ser, né? O novo homem, o velho homem. É tão difícil a gente construir uma personalidade nova, modificada, mas estamos aqui para isso. E estamos, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos encarnados, esse é o momento, essa é a oportunidade, é o aqui e o agora. Nós temos o presente, para utilizar o presente como o próprio nome diz, uma dádiva divina, uma oportunidade para que a gente repense o que a gente tem feito, tanto o que acontece conosco quanto com aquilo que nós estamos transmitindo para os outros. Então veja que a transmissão para uma criança não é só oral, não é só falar, não é só de tocar, né, uma comunicação não verbal, de fazer gestos, né, o sorriso, né, mas é também de vibrações. A gente transmite essas energias que brotam do espírito. Diretamente a gente vai criando um campo energético e vai influenciando aquelas crianças e, como ele coloca, todos os outros, todas as pessoas. A capacidade de influenciar e a possibilidade de ser influenciada é própria de toda pessoa. Todos influenciam e são influenciados,
mas ninguém é mais passível de ser sugestionado do que a criança. Sua estrutura psicológica absorve e grava tudo, não faz seleção do que lhe oferece no campo cultural e moral. É o que eu falei, a Maria Montessori chama de mente absorvente. A criança, ela não seleciona, ela absorve, ela assimila tudo que está sendo transmitido, seja de uma comunicação oral, seja comunicação não verbal e seja por meio, principalmente, dessas vibrações mentais. Então, a educação é um processo muito mais profundo do que normalmente consideramos. É um fenômeno contínuo de alimentação psíquica, explicado pelo espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Pensando, sentindo, conversando, trabalhando, descansando, divertindo ou sofrendo provações dolorosas, nós estamos, de forma automática, sugestionando uns aos outros pelas transmissões dos nossos reflexos mentais. Então, eu vou dar uma pausa aqui, nesse capítulo, para que a gente fique com essa reflexão, com esses pensamentos do que se processa quando a gente fala em sugestionar a criança. Faz parte, mas a gente veja que são reflexos mentais, são emanações psíquicas do espírito que alcançam todas as pessoas. Nós recebemos e emanamos. E a grande questão é o que nós estamos emanando, o que nós estamos recebendo e o que nós queremos emanar e o que nós queremos receber. Porque nem sempre o que a gente está querendo emanar, se a gente quer amar os nossos filhos, nem sempre é isso que a gente está emanando para eles. Nem sempre é isso que eles percebem que estão recebendo. A gente tem uma situação em que a gente fala, eu te amo, mas essa frase não está vibrando com a emoção. Então, eu te amo, mas eu não estou vibrando essa emoção do amor. Então, ainda precisamos harmonizar para que seja, né, compatível, coerente. E a criança percebe. Ela percebe porque ela recebe essas informações, não só pela palavra, como eu falei, mas por captar essas vibrações. Façam ótimas reflexões. Se curtiram, dê um joinha, compartilhem. E a gente pode espalhar mais conhecimento, fazer outras reflexões. Fiquem à vontade para fazer comentários. E a gente se vê no próximo domingo.